Bea, meu protagonista é um anti-herói, como é que eu escrevo isso, como é que eu construo esse personagem, como é que eu elaboro a problemática de caráter dele, me ajuda a resolver isso. Acalme-se, pequeno gafanhoto, porque no vídeo de hoje eu vou te explicar como que você constrói um anti-herói. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Gente, para começar, primeiro de tudo, primeira premissa que você tem que ter na sua cabeça quando você vai escrever um anti-herói, o que define um anti-herói? Do que se trata? O que separa o herói do anti-herói? Ou a heroína da anti-heroína? Então, a primeira coisa que você tem que saber é: o anti-herói é aquele que comete atos considerados imorais para a nossa sociedade. E alto lá! Eu não estou dizendo que são atos ilegais, porque é muito comum a gente fazer essa confusão. Não estou falando de atos ilegais, estou falando de atos considerados imorais pela sociedade. Para eu continuar essa explicação, você aproveita e já se inscreve nesse canal, porque, olha só, gente, se você se inscreve nesse canal, o seu protagonista automaticamente se torna muito bem desenvolvido. Porque o que acontece? Você vai acompanhando os vídeos desse canal, você vai desenvolvendo melhor o seu projeto e o seu projeto fica muito bem escrito. É isso que acontece quando você se inscreve nesse canal. Pois bem, estava falando para vocês que atos considerados imorais não necessariamente são atos ilegais. Por que isso? Porque é comum que a gente veja na televisão um anti-herói matar, um anti-herói roubar, um anti-herói, né? Tipo assim, ser um serial killer, né? Umas coisas assim, tranquilas. Mas vocês têm que concordar comigo que se um protagonista ele é homofóbico, você não acha que isso é condenável na nossa sociedade? Isto é condenável? Então, um protagonista preconceituoso pode ser sim considerado um anti-herói, porque ele está cometendo atos imorais para a nossa sociedade. E é por isso também, gente, que o que é um anti-herói vai mudando também dependendo da época. Por exemplo, muito provavelmente, 2 séculos atrás, uma pessoa com preconceito não seria considerada um anti-herói, seria considerada uma pessoa normal, né? Graças a Deus, hoje, nós sabemos que racismo, homofobia são atos extremamente condenáveis. Então, quando, por exemplo, nós temos a protagonista da Reese Witherspoon na série Little Fires Everywhere, a gente pode dizer que ela é uma anti-heroína. Tem um exemplo prático que é bem legal sobre isso. Não é considerado ilegal que você odeie pessoas, né? Se você odiar pessoas, você não vai ser preso por isso, mas é muito condenável que você mora numa sociedade e você deteste pessoas e você não goste de ajudar pessoas. E é exatamente isso que o Dr. House, um médico, faz. Gente, o cara é um médico e ele odeia a gente, ele odeia as pessoas, ele acha que a humanidade mente por natureza. Então, ele é um anti-herói. Mas é aí que, por exemplo, vem a volta do anzol. É aí que a gente começa a pisar nos terrenos do anti-herói. Do que se trata esse negócio que eu tava falando pra vocês, do anti-herói ser considerado imoral? Existe um negócio na nossa sociedade chamado doxa. O que é a doxa? É como se fosse o conjunto de valores que a gente tem. O que a gente considera moral, imoral ou amoral está lá na doxa. Então é isso, por exemplo, nós consideramos imoral matar. Nós consideramos imoral matar. Nós consideramos imoral você ser racista. Nós consideramos imoral você roubar, tá? Tudo isso são coisas imorais pela nossa sociedade. E isto está na doxa. A doxa é esse consenso que a gente tem na nossa sociedade. Eu não preciso conhecer todas as pessoas da sociedade para saber que todas elas consideram no mínimo, esquisito você matar alguém. No mínimo. Tá? Mas, nosso anti-herói, ele não joga a gente pro lugar da doxa, ele joga a gente pro lugar do paradoxo. Isso significa que esta pessoa, este anti-herói que comete atos imorais, nós vamos gostar dele mesmo assim, nós vamos torcer por ele mesmo assim. É por isso que, por exemplo, o Dr. House é uma pessoa ranzinza, mal-humorada, que odeia gente, que maltrata as pessoas mesmo sendo médico, mas ainda assim a gente gosta dele. E você, espectador, você fica nesse lugar. Você fica nesse lugar de ficar ali um pouco indeciso de: putz, mas será que é pra eu gostar mesmo dessa pessoa? Nem sempre eu gosto desse protagonista. Pô, mas aqui eu gostei dele. Pô, aquele foi legal. Aquele foi gente boa. Entende? Porque isto
é o lugar do paradoxo. No paradoxo, você também como espectador, você não consegue se decidir. Você fica ali indeciso sobre que opinião você forma sobre o protagonista. E você é danado, você quer formar uma opinião, entendeu? Você não vê com cada situação, não. Você já quer ter uma opinião concreta formada. Só que o anti-herói, bem construído, o lugar do paradoxo, ele não te dá isso. Ele não te deixa ter essa opinião. Ah, ele é bom, ele é mau. Não, ele tá numa zona cinzenta que você não consegue dizer. Por exemplo, todos os protagonistas de Game of Thrones são anti-heróis. Por exemplo, eu adoro a Cersei, entendeu? E eu sei que ela matou um monte de gente, que ela foi terrível em várias temporadas, entendeu? Mas eu adoro ela, eu acho ela demais, entendeu? Aí eu começo a receber um monte de unfollow depois dessa afirmação. Isso que é perigoso também, você falar que você gosta, assim, de um anti-herói, né? Porque as pessoas começam a te julgar, é terrível, gente. Não dá, tá muito complicado isso. E uma coisa que é legal da gente saber sobre o anti-herói é que ele, primeiro, é muito mais utilizado em séries, tá? Ele é muito mais comum de ser utilizado em séries, até porque você consegue trabalhar melhor todos os aspectos que constroem esse anti-herói. E também que, se você tem um protagonista que comete atos imorais, entretanto, logo no início ele já começa a se transformar e ao final do filme ele está transformado, então ele não é um anti-herói. Ele é só um protagonista que tinha uma problemática de caráter um pouco mais grave, tá? Por exemplo, se a gente pega o filme Clube de Compras Dallas, a gente tem um protagonista que é machista, homofóbico e racista. O cara é tudo de ruim que você pode ter na vida, mas ele não é um anti-herói, porque não dá 3 cenas, o cara já começa a mudar a posição dele. Isto é narrativa clássica, tá? A narrativa clássica dá em 2 segundos a pessoa está se transformando, é uma coisa impressionante. O anti-herói não. O anti-herói ele continua cometendo esses atos imorais por muito tempo e nós, espectadores, torcemos por ele, mesmo ele cometendo atos imorais. Citando exemplos básicos aqui. Walter White rouba, faz droga, trafica e matou até criança. E você torce por ele. Péssima pessoa, você. O House, o próprio House que eu tava falando, você também torce por ele, porque ele é um grande médico. E a Elena de Little Fires Everywhere, cara, você até que gosta dela, tem um monte que você gosta dela e ela é racista. E você fica até... Eu acho que nesse caso, eu acho que atualmente, se a gente tem anti-heróis preconceituosos, a gente tem muito mais dificuldade em perdoar e em gostar da pessoa. Acho que por todo momento que a gente tá vivendo, a gente fica com um pouco mais dessa dificuldade. Por exemplo, eu não consegui gostar muito da Elena de Little Fires Everywhere. Mas enfim, ela tá ali naquele tipo de construção pro espectador gostar um pouco mais dela. Mas, pois bem, como é que você faz o seu espectador perdoar esses atos imorais que o seu protagonista anti-herói está cometendo? Você obriga o seu espectador a gostar dele. Como? Primeiro passo, ter pena. Não tem jeito, gente. Quando a gente sente pena de alguém, automaticamente a gente começa a gostar um pouco mais dela. Então, assim, você fazer o seu anti-herói ser injustiçado, entendeu? Você fazer o seu anti-herói, essa é mega comum, mega comum. Você fazer o seu anti-herói ser uma pessoa doente, então ele tem tipo um câncer terminal, ou ele tem algum tipo de deficiência, ele tem um trauma muito forte, você pode ter colocado isso também, foi uma pessoa que já foi violentada, estuprada, que sofreu abusos, e por conta disso essa pessoa mata, rouba, tem preconceitos, enfim. Enfim, você vai tentando colocar ali as camadas para esse anti-herói. Outra coisa que você precisa fazer é fazer com que o seu anti-herói seja muito bom em alguma coisa. Ou seja, ele precisa ser admirado. Todo mundo que a gente admira, a gente automaticamente gosta mais. E uma terceira opção também é você justificar o fato desse anti-herói cometer atos imorais. Então, ele até se sente mal por cometer esses atos imorais, mas ele faz isso por conta de um motivo maior. Tipo assim, ele tá roubando porque o filho dele tá com uma doença rara e ele precisa roubar para comprar o remédio. Ele não consegue, nem se ele trabalhar 20 anos, não vai conseguir comprar o remédio. Então ele tem que roubar. É uma opção também. Depois coloca aqui embaixo quais os seus anti-heróis favoritos, que eu quero saber. Não deixa de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou lançando o meu mini curso de introdução à narrativa audiovisual, então me acompanha por lá. Deixa um like no vídeo e muito obrigada pela sua audiência. Tchau!